Então, queridas irmãs, a Bíblia preparadas? O tema, vocês já sabem qual é, Espírito Santo. Foi a primeira vez que alguém me encomendou um sermão. A Savana, quando eu perguntei a ela qual era os planos para o culto deste mês, ela disse, e depois tu falas sobre o Espírito Santo. Eu, pronto, está bem. Não, eu estou... Claro. Eu vou falar, mas eu não sei... Sim, mas eu não estou a dizer que me impuseste, mas sugeriste que falasse sobre isso. E não é mau isso também, porque assim já está a dar uma direção do que é que poderíamos falar. Só que falarmos sobre o Espírito Santo é muito complexo, não é? Para já porque eu tentar-vos explicar algo que é inexplicável, não tem como, não é? Nenhum ser humano consegue. E depois, eu não sou de todo especialista no assunto, portanto, isto é um assunto muito profundo, tudo que mete Trindade e tudo que mete Deus, isto é muita água para mim, eu ando aqui com os pés na água, isto já é assim piscina funda. Mas ainda assim, a Bíblia fala tanto sobre o Espírito Santo que dá para eu pegar umas coisinhas, e foi isso que eu fiz, e por isso é que está ali uma pauta musical, com uns acordes daqui e outros acordes que ali, fez uma musiquinha muito simples, daquelas músicas de escola dominical. E portanto é isso que eu hoje preparei para vocês, e todas juntas vamos aprender um bocadinho sobre isto, está bem? É sempre muito bom quando aprendemos juntas, e mais ainda quando conhecemos melhor o nosso Deus, porque é isso que nos faz crescer, e o Espírito Santo é Deus. Antes de nós começarmos a falar do Espírito Santo, concretamente, temos que falar de Trindade. E o Espírito de Deus já se está a mover, mesmo nesta igreja, porque no último estudo bíblico tiveram a falar sobre a Trindade. E, portanto, se não ouviram, ouçam esse estudo bíblico. E é obviamente que é um tema que não dá para se falar em pouco tempo, e nem se dá para compreender toda a sua extensão. Mas a Trindade são três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são Deus. E os três têm todos os atributos que fazem Deus, compõem Deus. Mas os três são três pessoas diferentes. E têm maneiras de agir diferentes. Mas é impossível dividir, dizer assim, olha, aqui é Deus Pai, depois começa Deus Filho e depois aqui é o Espírito Santo. Eles estão todos interligados. Mas uma maneira mais fácil, e pelo menos a mim ajudou-me, de perceber quem é o Espírito Santo, é que o Espírito Santo é o poder de Deus em execução. É o que mete a mão na massa e que age e que faz. É a parte criativa de Deus. Se vocês pensarem assim, começarem a olhar na Bíblia e ver quando é que aparece o Espírito Santo, conseguem perceber realmente que Deus Pai tem a ideia, Deus Filho concorda e o Espírito Santo age, faz. E isto é espetacular começarmos a perceber isto, porque quando nós chegamos agora mais para o fim e percebemos qual é o papel do Espírito hoje, este Deus que age e opera tudo, no final vamos descobrir que está dentro de nós. E isso faz toda a diferença e deve fazer na nossa vida cristã. Para nós percebermos esta dinâmica de que o Espírito é aquele que age e que faz e põe em prática, começou assim logo nos primeiros versículos da Bíblia. Logo em Gênesis 1 e 2, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus via-se sobre as águas, está-me a faltar uma palavra, se movia sobre a face das águas. Logo o Espírito, Deus criar, o Espírito a agir. O mundo estava em caos, e o Espírito vai começar a organizar tudo, como só ele. Eu estou a fazer laser para alguém, peço desculpa. Luísa, quase que a ceguei, mas pronto. Este é o Espírito de Deus. Mas o salmista, inspirado por este Espírito, diz assim no Salmo 33, e eu tenho aqui o slide. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Os céus feitos pelo Espírito da sua boca. O Espírito a agir e o Espírito a fazer. O Espírito Santo. Muito bem, se nós nos lembrarmos da história de Adão, o que é que Deus construiu Adão e depois fez o sopro ou o fôlego da vida, Espírito, é que tornou ele uma alma vivente. E depois ao longo da Bíblia, isto é só mesmo o início, os primeiros capítulos, nós vemos o Espírito a entrar na vida de alguém para a capacitar para uma missão. Mas tinha muitas particularidades, era temporário
Ele entrava, a pessoa fazia, saía. E não era a todos, era muito particular, era pontual, entrava numa pessoa. Um exemplo muito claro disso, e eu até se calhar pedi a uma de vocês para abrir, só não precisam ser todas, mas pelo menos alguém ler em voz alta, Gênesis 31, é fácil porque é o primeiro capítulo, o primeiro livro da Bíblia, e o versículo é o 2 ao 4. Gênesis 31, 2 ao 4. Porque é a passagem onde fala que quando foi preciso construir o tabernáculo, Deus capacitou um homem em particular, que é este Bezalel, com capacidades sobrenaturais mesmo. Alguém pode ler? Gênesis 31, 2 e 4, 2 a 4. Eu também Jacó, o rosto de Labão, e este não era para com Labão, para com ele, como anteriormente. Não está na passagem certa, irmã, está? Não, É? Então, 32. então espera aí que eu posso ter induzido em erro. Deixa-me só ver. Eu disse 31, mas posso ter sido eu que disse... Não é esta passagem, não. Pois, 32. Deve ser Êxodo. Pois, obviamente que não era... É Êxodo, não é Gênesis. Deve ser Êxodo 31. Vamos lá ver. Exatamente, Êxodo 31. Peço desculpa, eu é que disse o livro mal. Sim. 31, 2. O 2 até o 4. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Sim, esse é um. Pode continuar. Eis que eu tenho. Eis que eu tenho Sim. chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência e em todo o labor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. E depois a lista continua ali no 5. Quer ler, Anabela, o versículo 5. E em lapidar... E em lapidar pedras para engastar e em entalhos de madeira para trabalhar em todo o labor. E eis que eu tenho posto com ele... Sim, obrigada, era até o 5. Era, obrigada. Portanto, Raquel, esta era a pessoa certa para tu convidares lá para casa, para te arranjar nas obras. O homem percebia de tudo, hein? Ele sabia trabalhar o ouro, a prata, o cobre, a madeira, as pedras. Era um artista e havia de ser uma pessoa perfeccionista, tudo a fazer, porque ele ia fazer coisas de Deus, não é? Então não podia ser nada menos do que o melhor. E para isso ele foi cheio do Espírito Santo, para esta tarefa. Mas depois que ele acabou esta tarefa, o Espírito Santo saiu. Era para isto, ele foi cheio, capacitou, ele conseguia fazer os desenhos e os projetos de tudo de uma maneira espetacular e executá-la também, mas foi por um tempo é que ele teve o Espírito Santo. Nós depois avançarmos um bocadinho mais com o comando da história da Bíblia, vemos, por exemplo, que quando Saúl foi ungido rei de Israel por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele começou a profetizar. Depois, quando chega ao caso de David, que foi o segundo rei, e esta parte eu queria que nós abríssemos todas, é a 1 de Samuel 16, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Estamos lá todas? 16. O versículo é o 13. 1 de Samuel 16, versículo 13. Eu vou ler, diz assim: Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de David. E então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Mas o versículo 14 diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saúl e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Não era um espírito mau da parte do Senhor. O Senhor, ao tirar o espírito dele, ele ficou vulnerável a coisas más. Perceberam? Estão a ver como é que entrou num, saiu do outro? Era temporário, era para a missão dele. Deus tinha dito a Samuel que Saúl deixou de ser o rei dele. Então Deus tirou o espírito dele e unge e põe no novo, David. O espírito a entrar e o espírito a sair. E as consequências do espírito a sair, terríveis. Alguém que estava cheio do espírito para a função de rei, de repente começou a ser atormentado por coisas más, porque já não estava no centro da vontade de Deus e não estava
infelizmente pela desobediência de Saul. Então no Velho Testamento nós vemos assim isto, era preciso alguma tarefa especial, o Espírito vinha, o Espírito capacitava, mas não era fixo, nem era para todas as pessoas. Chegamos ao Novo Testamento e tudo muda. E o chamado Novo Testamento, porque a Bíblia não faz esta divisão, não é? Nós é que fazemos humanamente, em que começa com a história de Jesus, começa logo com a concepção de Jesus, a ela ser também sobrenatural. E eu vou-vos pôr aqui 2 versículos que estão na versão do King James, e nós vamos ler porque assim fica mais fácil, e diz assim: o nascimento do Senhor Jesus ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito. Como é que aconteceu esta gravidez? Diz o versículo de Lucas: então o anjo lhe esclareceu, porque Maria ficou com dúvidas, mas como é que é possível? Como é que eu vou engravidar? Eu nunca tive com nenhum homem. E o anjo lhe disse: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo e Filho de Deus. Foi o Espírito Santo que fez com que Maria pudesse engravidar e por isso o bebê que dela nasceu era perfeito, santo, o Filho de Deus, sem pecado, como qualquer um ser humano seria. A Maria foi o forno do bolo, mas a semente era santa e perfeita, porque foi o Espírito de Deus, com a sombra dele. Não sei como é que funciona isso de sombra, mas foi alguma coisa. Não sei se Maria sentiu alguma coisa ou não, não sei, mas que aconteceu e que foi assim, é essa a descrição que nós temos na Bíblia. Ao longo do ministério do Senhor Jesus temos muitas evidências do Espírito Santo. Temos, por exemplo, quando foi o batismo dele nas águas, temos, por exemplo, quando ele foi para o deserto ser tentado. A Bíblia diz claramente, e o Espírito conduziu Jesus para o deserto. Foi o Espírito que o dirigiu para lá. E ele, com completa submissão ao Pai e à vontade do Pai, o Espírito estava sempre em harmonia com tudo o que ele fazia. Temos da parte do Senhor Jesus uma promessa que ele fez aos discípulos. A Wanda falou há bocadinho disso, do Consolador, que quando ele subisse, ascendesse, descia o Espírito Santo. A nossa versão diz Consolador, mas há outras versões que dizem advogado, King James diz advogado. Há outras versões que dizem ajudador, que dizem encorajador. No original, a palavra quer dizer mais advogado, porque é o que orienta e o que defende os crentes. Quando o Senhor Jesus lhes falou do Espírito Santo, ele falou que eles iam estar em tribunais, iam estar a testemunhar frente a pessoas que se iam lembrar de tudo o que Jesus falou e que ia ter a coragem perante essas ameaças. Então, advogado soa, apesar de Consolador soar de ânimo e de coragem, advogado tem mais aquela postura de defensor. E é isso que o Espírito Santo ia cumprir nos apóstolos e nos discípulos. Depois passamos para o livro de Atos dos Apóstolos. E ali o Espírito teve o derramamento, foi aquilo que há pouco tivemos a ouvir falar, do Pentecostes, esta festa judaica que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E aí o Espírito Santo já caiu de uma maneira diferente. Ele foi derramado para todos. Já não foi para um ou dois, foi para todos, mas todos homens judeus. E não era para todas as pessoas, foi para alguns particulares com vários dons naquela altura que vocês conhecem quais foram. E depois, ao longo do livro de Atos, a história foi avançando e começam-se a converter os primeiros e a receber o Espírito os primeiros gentios, sendo Cornélio, o centurião, um deles, que foi um gentio, um homem temente a Deus, não era crente, porque a conversão tinha que ser por meio do judaísmo e não tinha o Espírito Santo, que foi batizado com o Espírito Santo e que foi batizado depois nas águas. Um gentio a receber o Espírito Santo. E a partir daí começou-se a espalhar, com a entrada do apóstolo Paulo e da dispensação que Deus lhe estava a dar, a conversão passou a chegar aos gentios e por isso o Espírito Santo começou a chegar aos gentios também.
E o livro de Atos é um livro que começa com lei, entra a graça, e depois começa a ser graça e menos lei, até que chega só graça, e termina no último capítulo, que eu queria que nós abríssemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, com esta definição e de arrumar a casa, de como é que a partir de agora ia ser o plano da salvação. O apóstolo Paulo falou, ficou registado. Então, capítulo 28, e os versículos são o 27 e o 28, que eu vou pedir uma de vocês que possa ler. Atos 28, 27 e 28. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os seus olhos, para que nunca com os seus olhos vejam, nem os seus ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Muito bem, a versão King James destes versículos diz assim: porque o coração deste povo se tornou insensível e com os ouvidos ouviram, porém sem dar atenção, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem se convertam e eu os cure. Sendo assim, quero que estejais perfeitamente cientes que esta salvação de Deus está sendo enviada aos gentios e eles a ouvirão. O que Deus estava aqui a dizer, e estas palavras foram do apóstolo Paulo, foi que agora já não é mais judeus e gentios, agora são todos iguais, do mesmo patamar, todos a serem salvos da mesma maneira. Agora os gentios iam poder receber o Espírito Santo, como nós agora percebemos que assim o é. Então, chegamos à parte agora mais importante, que é, nós somos crentes, nós estamos na dispensação da graça, agora como é que o Espírito Santo age? Age só com umas, só para alguém que chega aqui ao púlpito é que tem o Espírito Santo, quem está sentado não, como é que é? Vamos perceber, porque é o mais prático para nós, é percebermos como é que na nossa realidade do dia-a-dia o Espírito Santo faz diferença. E então começamos com um versículo que mostra-nos bem que o Espírito Santo faz toda a diferença quando alguém se converte. Eu queria que vocês abrissem em Efésios, capítulo 1, e os versículos são o 12 ao 14. Efésios 1. Tá? Todas? Efésios 1, 12, 14. Alguém pode ler, por favor? Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os primeiro, esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Então, depois que nós ouvimos e que nós aceitámos o Evangelho, fomos selados com o Espírito Santo, que passou a ser, aqui diz o penhor, King James diz, passou a ser a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então, nós passamos, quando nos convertemos, no dia, no momento, no segundo que nós convertemos e aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo veio, selou, marcou. Isto agora é propriedade de Deus. E nunca mais o selo sai. Que segurança! Não há nada que vocês e eu possamos fazer, de bom ou de mau, que tire este selo. Porque este selo é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus. Um dia o selo vai sair, mas sabem quando? No céu. Quando cada uma de nós chegar ao céu, seja porque passou pela morte, seja porque somos todas arrebatadas, o selo sai porque nós chegamos ao destino. Nós chegamos ao sítio final. Maravilhoso. Temos esta segurança do Espírito Santo selar, marcar cada uma de nós. E por isso termos a certeza desta salvação, que não há nada que nos possa tirar. Hoje em dia, irmãs, existem muitas igrejas, como vocês bem sabem. Algumas de nós crescemos aqui nesta igreja, outras já
tiveram experiências em outras igrejas e percebem que há diferenças na abordagem do Espírito Santo. Há uns que erradamente ignoram e minimizam o Espírito Santo, fazem ele um Deus pequenino. Até há religiões que dizem que ele nem é Deus. Tão ofensivos elas são, errado, não conseguem perceber o que está na Bíblia. Mas existem outros grupos de igrejas, que infelizmente são a maioria na cristandade, que fazem refletir uma imagem do Espírito Santo que não é a bíblica para os dias de hoje. Ou seja, como no passado ele deu dons e capacidades, apropriam-se a isso e acham, não, o Espírito, Deus não muda, Deus é ontem, e na quarta-feira o Carlos falou sobre isto, Deus é ontem, hoje e eternamente o mesmo, Deus não muda, então ele age da mesma maneira sempre. Errado, não é. Ele não muda na essência e no caráter dele, mas a maneira dele agir para com a humanidade vai mudando. E o Espírito Santo alterou também isso. E então, como o Espírito Santo no passado fez isto, o Espírito Santo hoje faz isto também. E na parte dos dons é muito perigoso, porque, por exemplo, dizem que está em vigor hoje o dom da cura, o dom das línguas, o dom de interpretar as línguas. Para já, o dom das línguas era falar línguas que existiam, faladas pelos povos. E o que eles falam hoje é que o dom das línguas é um blá blá blá, que não é nada, que nem eles podem saber o que é que estão a dizer. Mas mesmo quando havia esse dom das línguas, havia o dom da interpretação da língua. E não está em vigor nenhum deles, mas eles acham que estão, que há igrejas que falam que está. E outro que é o muito perigoso, e talvez para mim é o mais perigoso, é o dom da profecia. Quando eles acrescentam à palavra de Deus e dizem, o Senhor disse-me, Deus mandou eu vos dizer que. Isto é grave, porque nós acreditamos na suficiência da Bíblia, acreditamos que a palavra de Deus está completa e hoje não se acrescenta nem se tira nada. Inclusive, Apocalipse diz, ai daqueles que tirarem e puserem da minha palavra. Deus não brinca. Então ele cria uma obra de arte perfeita, encaixada, em harmonia, e nós agora vamos acrescentar. Não acrescentamos nada. E isso é muito perigoso. E passa muito por esta questão de não ter a doutrina do Espírito Santo bem arrumada. E desta confusão de se achar, como ele no passado dava dons de revelação, que agora também o faz. Cuidado, irmãs. Cuidado. E nós hoje temos muitas facilidades de ouvirmos mensagens muito boas, por exemplo, no YouTube, de outras igrejas, de crentes que nós nem nunca iríamos conhecer e que temos a ter. E às vezes tem coisas muito boas, mas também tem coisas assim, discretamente. E depois pensamos assim, mas aquilo é um homem de Deus, ele está ali a falar com tanta propriedade, poderia estar a enganar, e ela às vezes pode estar enganado a dizer isso. Porque essa questão de que Deus me disse para te dizer e que na tua vida vai acontecer isto parece adivinhação. Parece já coisas mais para o lado das trevas do que para o lado da luz. Deus sabe todas as coisas, de momento tudo o que Deus quer falar para a vossa vida e para a minha, está aqui escrito. Ponto. Não há mais nada a acrescentar. E já é muito. Façamos nós o que está ali, não nos preocupemos em arranjar mais. Então, termos muito cuidado com esta questão. Um extremo está errado, o outro extremo está errado. Eu penso que nós aqui estamos no meio, porque no meio é que está a virtude. Nós aqui, graças a Deus, na nossa igreja, temos estas questões, penso que bem resolvidas. Então, nós sabemos que o Espírito Santo é muito importante, o Espírito Santo é maravilhoso e poderoso, mas qual é a obra dele agora, hoje? Há estas igrejas que advogam que ele tem estes poderes todos, estas capacidades todas, esta ação toda, olham para nós e dizem, vocês fazem dele pequenino, vocês é que estão a diminuí-lo, porque vocês estão a diminuir a área da ação dele. Eu acredito que nós estamos a honrar o Espírito de Deus e a glorificá-lo quando nós fazemos o que ele nos diz para fazer, certo? Quando nós não estamos a inventar nem estamos a fazer nada a mais. Quando nós acreditamos que para os dias de hoje é assim e ao obedecer estamos a mostrar que o honramos e que assumimos ou estamos submissas sobre a sua autoridade. Estamos quase a terminar, irmãs, concentrem-se, está bem? Nós hoje temos aqui muito movimento.
O Espírito Santo no passado fez coisas maravilhosas e agiu de uma maneira perfeita. E nós temos exemplos na Bíblia de coisas que são dignas do maior filme de Hollywood, de efeitos especiais. E basta nós lermos ali a história de Moisés, como Deus abriu o Mar Vermelho, que são coisas... Deus mudou a ordem natural das coisas. Deus parou a natureza e agiu de outra maneira. Temos aquela batalha em que Josué estava a lutar e que Deus parou o sol, porque ele estava a ganhar, e se começasse a escurecer, a batalha ia parar. Então Deus segurou o sol para ele continuar a batalha. Espetacular! E nós perguntamos assim, então, mas Deus não faz isso hoje? Se vão virar ali para o mar, para a piscina, dizer, abre-te águas, vai acontecer. Não vai, irmãs. Porque Deus hoje faz aquilo que até na minha ótica ainda é mais espetacular, que é pegar no normal, em 1001 coisas, encaixá-las todas e fazer a sua vontade. Isto é espetacular. E isto é a maneira de Deus agir hoje. E nós às vezes estamos a querer aqueles sinais, como os judeus, mas Deus hoje faz as coisas de uma maneira talvez mais discreta, com coincidências. Olha, aconteceu. E não era, olha, aconteceu. É Deus a dirigir, é Deus a fazer. E normalmente nós só quando olhamos para trás, como foi ali o testemunho da nossa irmã Camila, Deus a dirigir tantas coisas, e quando ela olha para trás, é que ela consegue perceber as coisas encaixarem-se todas. As linhas a cozerem-se todas na perfeição. É essa a maneira que o nosso Deus hoje faz. Mas não é menos espetacular. Creiamos nós no que está nas Escrituras e nós estamos a honrar esse agir do Espírito hoje. Está bem? E em vez de queremos o sobrenatural, que pode acontecer, mas quando acontece, Deus usa muita coincidências e Deus usa muito aconteceu. Deus hoje pode curar uma pessoa quando ela está na cama a orar porque está doente. Pode. Mas Deus hoje também pode curar essa pessoa através do médico, através de um medicamento, através de um tratamento. É o mesmo Deus. É sempre o mesmo Deus. É por isso que quando nós estamos à mesa e agradecemos aquela refeição, foi Deus que cozinhou? Não, foram vocês. Foi Deus que foi ao supermercado comprar? Não, foram vocês. Foi Deus que vos deu o dinheiro na conta do final do mês? Foi o vosso patrão, se vocês trabalham, que vos deu, o vosso Estado que vos deu com a reforma ou o que for. Mas no final é Deus. Porque no final foi Ele que usou isto, aquilo para o dinheiro chegar, para vocês poderem comprar, para vocês poderem cozinhar. Porque no final foi Deus. É esta a maneira dele hoje agir. E não deixa de ser mais espetacular, como se Ele mandasse-nos maná do céu. Porque é a maneira dele usar e dele fazer as coisas. Tínhamos nós a visão de ver que a raiz de tudo é sempre Deus. E é por isso é a Ele que nós temos que agradecer. E é a Ele que nós devemos todo o louvor e gratidão. Amém, irmãs? Então Ele trabalha de uma maneira muito diferente. Eu já perdi a esponja. Ele trabalha de uma maneira muito diferente, mas não menos espetacular. E é muito importante nós acreditarmos nisso, e eu queria muito que vocês abrissem a vossa Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Este versículo tem que estar sublinhado nas vossas Bíblias, está bem? De tão importante que ele é. Segunda de Pedro 1, 3. Estamos todas lá? Eu vou ler, está bem? Diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. O sublinhar aqui é, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade e ao modo de viver. Não há nada que vocês precisem saber para a vossa vida hoje, não esteja aqui na Bíblia. A direção, o princípio, o caráter que tem que ser revelado. Está lá tudo. E quando nós acreditamos que este livro está completo, nós não temos que acrescentar-lhes nada. Nós temos é que estudá-lo. Porque ele tanto tem coisinhas rasas que uma criança aprende, como tem coisas profundíssimas que têm que ser estudadas e aprendidas essas lições. Esta é a grandeza do nosso Deus.
mas eu tenho que perceber que tudo está aqui. E é aquela velha frase de que se queres ouvir a voz de Deus audivelmente, lê a Bíblia em voz alta. Porque é assim que Deus fala hoje. Não tem que ouvir voz do além de nada, não tem que orar e pedir, Senhor, revela-me, mostra-me. Não, isso é não estar a orar com entendimento. O que eu hoje tenho que dizer é, Senhor, abre os meus olhos para eu perceber o que está aqui escrito. E isso é a nossa oração hoje. E o apóstolo Paulo orava isso pelos Efésios, quando ele faz a primeira carta aos Efésios e escreve no primeiro capítulo que os olhos deles fossem abertos. É isso que nós precisamos. Está correto orar isso. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos. E não importa há quantos anos eu sou crente, eu preciso sempre que os meus olhos sejam abertos. Eu preciso do colírio para eu ver melhor, para estar mais claro. Nós há bocado tivemos uma imagem que estava um bocado desfocada, não é a mesma coisa, pô, não? Nós precisamos de coisas que nos limpem os olhos, para nós vermos como esta palavra é completa e perfeita e não precisamos de acrescentar nada. Precisamos é de a conhecer. Já mesmo para terminar, irmãs, nós somos o templo do Espírito Santo, nós sabemos isso, a primeira carta aos Coríntios nos diz. Eu tenho aqui o versículo, vou pôr para vocês lerem comigo. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, esta é a versão King James, diz: Ora ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário, nossa versão diz templo, do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. O nosso corpo, isto, que às vezes dói, as artrose, dói, isto é o templo, é o santuário do Espírito Santo. E agora, irmãs, nós temos que fazer aqui uma pausa. Pensem que Deus vive dentro de vocês 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os meses e todos os anos, desde que vocês se converteram. Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, vive convosco todos os dias. E isso não é pouco, mas o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo é sempre sinal de poder. E Efésios fala do potentíssimo poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo poder que está em nós. Então não é só eu ser templo do Espírito Santo, só com reverência, porque isto já é muito. Eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim e o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse poder está dentro de mim e capacita-me para enfrentar os desafios do dia-a-dia. Espetacular! Então, pode chegar tudo às vossas vidas, minhas queridas, e vocês não sabem o dia da manhã, nem eu, mas vai haver poder em vocês para ultrapassar. Porque uma das razões é que tem o Espírito de Deus dentro de vocês. Maravilha! E este Espírito, nada mais, nada menos que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Este Espírito está dentro de nós agora. Então, é um poder tremendo, que nós nem conseguimos imaginar. E o apóstolo Paulo, a explicá-lo, falava do poder de Deus. Eu só usava adjetivos no superlativo. Muito, 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 era tudo muito. É este tipo do muito que está dentro de nós. E graças a Deus, porque está e não vai deixar de estar até o dia que chegar. Agora, só para terminar, para mim, aquilo que é mais espetacular na obra de Deus, ter o Espírito dentro de mim é super especial, perceber que Ele é o meu Consolador é super especial, perceber que Ele pode iluminar os meus olhos para perceber a Bíblia é super especial. Mas para mim o que é super, 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 super especial é que Ele está dentro de nós para fazer a imagem do Senhor Jesus. Dessa maneira sobrenatural, que faz com que Cristo se revele em mim e em vocês de uma maneira diferente, mas maravilhosa. É esta a sua principal função, é moldar as nossas vidas para nós sermos mais à semelhança do Salvador perfeito que é Jesus. E sem deixarmos de ser quem somos, e esta é a maravilha, Ele faz com que nós ficamos ainda mais belas. É aquele cântico de Jesus, se veja a beleza em mim. Ficamos ainda mais bonitas, mais virtuosas,
quando nós nos tornamos mais à imagem do Senhor Jesus. E que privilégio! Se chegasse aqui alguém e dissesse assim, olha, vou-te fazer de ti uma top model, fazer umas plásticas, assim, uns tratamentos de beleza, aí umas coisas, vais ficar um espetáculo, como esta aqui, numa fotografia. Não é nada, não é nada, comparado com o que é ser feita à imagem do Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus. Maravilha. E Deus quer fazer isto em cada uma de nós, não em algumas, em cada uma de nós. Ele dá dons diferentes a todas, mas a beleza de Cristo Ele quer fazer em todas e é sempre no máximo. Ele chama a isso o fruto do Espírito, é isso que nós temos em Gálatas. E fala ali de 9 virtudes, o amor, gozo, paz, longanimidade, que é o caráter do Senhor Jesus. É isso que deve-se ver em nós. Quando vocês veem qualidades que vocês percebem que não são vossas, como por exemplo, paciência, ter paciência. Todas nós pedimos sempre a Deus, ao Senhor, dá-me paciência. E quando vocês, numa situação que foram testadas, tiveram paciência, é o fruto do Espírito. Quando vocês, numa situação em que não era expectável, revelaram amor, foi o fruto do Espírito. Quando vocês, numa situação em que estava uma turbulência enorme na vossa vida, e vocês tiveram a paz, é o fruto do Espírito. E isso significa ser feito à imagem e semelhança de Jesus. E que maravilha e que privilégio. Irmãs, a última frase que eu vos quero deixar é: Ele quer fazer esta obra, Ele tem todos os recursos para conseguir isso, mas nós podemos ser facilitadoras ou dificultarmos esse trabalho. E que nós possamos ser facilitadoras. Nós possamos confiar tanto em Deus e no que Ele diz aqui nas Escrituras, que o Espírito dele está dentro de nós e que nos quer abrir os olhos para percebê-las, que quer nos capacitar aos desafios que vão aparecendo à nossa frente, mas que nós não retenhamos. Sabem que nós mulheres às vezes puxamos para trás, ficamos desconfiadas. Ai, não sei se posso confiar. Que demos o passo com confiança, em quem é digno de toda a confiança, e é o nosso Senhor, que nunca nos deixou nem pode deixar, e creiamos naquilo que Ele diz que Ele é para nós. E Ele é realmente Deus em nós, a querer fazer o aperfeiçoamento e à imagem do Senhor Jesus Cristo. E isso é um alto privilégio, irmãs. Não sei se vocês ouviram hoje alguma coisa que nunca tinham ouvido, ou se já ouviram o que já ouviram de outras vezes, mas que se faça luz deste alto privilégio, que é nós temos o Espírito de Deus a viver em nós. E a responsabilidade também o é. Olha, lembra-se que este versículo diz que nós somos o templo ou o santuário do Espírito de Deus. Como é que nós usamos o nosso corpo? O que é que nós fazemos com o nosso corpo? Como é que nós permitimos que ele seja um templo santo e puro e limpo para Deus? Tínhamos noção disso, que também há uma parte que é a nossa responsabilidade, mas a maior é sempre a responsabilidade de Deus e Ele nunca falha nem vai falhar. Tenhamos a certeza disso. Então que esta tarde possamos sair aqui com o coração cheio deste grande Deus que vive em nós e que nos capacita e nos ajuda em tudo o que nós precisarmos. E que hoje age não de uma maneira sobrenatural, cai maná do céu, mas em pequeninas 1001 coisas. Ele faz maravilhas, que se nós tivermos os olhos abertos nós vemos. Chegamos ao final do dia, nós conseguimos olhar para trás e dizer: isto foste tu, Senhor, isto foste tu, isto foste tu, isto foste tu. E que demos graças por isso. E que tenhamos essa sensibilidade, esse discernimento, que o Espírito também dá. Nós percebemos essas coisinhas de ser o agir de Deus na nossa vida.